Iniciando a nossa aula de hoje, o tema vai ser arte multimídia. Multimídia a gente consegue observando aqui pelo nome, né? A gente já tem aqui esse prefixo multi, para saber que são muitas, né? Mais de uma mídia. São aquelas artes que utilizam mais de uma mídia. O que são essas mídias? São aquelas tecnologias que são utilizadas principalmente para comunicação de massa, tá certo? Então a gente tem como multimídia diferentes equipamentos e hoje diferentes plataformas também, né? A gente já sabe aí que tem um monte de coisa aí no mundo. E cada vez só aumenta mais. Para a nossa aula de hoje, tem aqui um sumáriozinho para a gente não se perder e saber onde é que a gente está. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre inventos e transformações. Também falaremos sobre arte e tecnologia, né? Sobre arte multimídia e, por fim, sobre as videocriaturas. Essa imagem, ela está no livro de vocês. É uma instalação que ela tem o nome aqui, ó, Supervia Eletrônica. Ela é de 1995 e é do Nam June Paik. Esse artista, né, ele é um artista que trabalha com arte multimídia. E vocês entendem sobre o que eu estou falando quando eu digo a palavra instalação artística? Vocês conhecem esse conceito? A instalação, quando a gente fala em instalação na arte, a instalação ela é assim, um artista ele monta um espaço onde o público consegue ver aquela obra de arte durante um determinado período de tempo, o período da exposição. Então fica lá instalado, por isso que a gente chama de instalação, porque fica instalado num local. E aí no caso é uma coisa assim, geralmente esculturas montadas, como é o caso disso aqui, ó, que ele pegou várias telinhas aqui, botou esse mapa, e ele pega todas essa coisa, ele monta lá uma estrutura e as pessoas passam lá para olhar e tudo mais. Então existem diferentes tipos de instalação. Existem também aquelas instalações que ficam ao ar livre, né? Acho que a gente vai ter outros exemplos aqui quando falar de arte e tecnologia. O Nam June Paik, ele trabalha com essa junção, né, de arte e tecnologia. Lá naquele slide tem um link que, se vocês clicarem naquele nome lá, Nam June Paik, vocês conseguem ver isso aqui, ó, que fala um pouquinho sobre ele. Então ele junta tradição e tecnologia. Tradição no sentido daquelas coisas que são repassadas de geração em geração. Esse conceito de tradição que a gente conhece. E aí, o Nam June Paik, ele faz esse tipo de coisa aqui, ó, tipo o Buda, né, que é um elemento extremamente tradicional, que faz parte de uma religião. E aí ele está aqui em frente a uma tela, gravando um vídeo. Né? Isso é algo inconcebível, né, para a gente pensar. Mas aí ele faz essa junção para a gente pensar um pouquinho, junta a tradição com a modernidade, né? Então ele tem diferentes obras, né? E ele junta. Você vê que os equipamentos que ele usa aqui são um pouquinho mais antigos, porque ele é um artista que é contemporâneo, mas também ele não é tão assim do nosso tempo. Ele é um artista mais desse período final do século XX para o início do século XXI, né? Então ele tem essa perspectiva. Eu estou passando aqui essa imagem só para vocês conhecerem um pouquinho, né, de quem é esse artista que fez essa obra. Mas vamos para frente. Aqui, inventos e transformação. No livro de vocês aparece um trecho dessa música e eu achei ela muito bacana. Bacana, eu nunca tinha usado essa palavra, agora eu tô me sentindo um tiozão. Então tem essa música aqui, O Silêncio. Antes de existir computador, existia TV. Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz.
ouvir a voz, existia o silêncio. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. Essa música, ela tem um trechinho lá no livro de vocês, lá na página 33, onde tem esse tema Inventos e Transformações, tem assim, ó. Antes de existir computador, existia TV. Depois vocês podem clicar nesse link aqui, lá no slide, que vocês conseguem ver esse vídeo, tá bem? Antes de existir TV, existia luz elétrica. Antes de existir luz elétrica, existia bicicleta. Antes de existir bicicleta, existia enciclopédia. Antes de existir enciclopédia, existia alfabeto. Antes de existir alfabeto, existia a voz. E antes de existir a voz, existia o silêncio. Ó, o que que esse trecho tem a ver com esse tema? Inventos e transformações. Tem a ver assim com a evolução da humanidade. Muito bem, tocou num ponto aí importante. Evolução da humanidade. E aí, Leonardo? Antes de existir a bicicleta, existia enciclopédia. Você sabia disso, Leonardo? Não. Você sabe o que é uma enciclopédia? Não. Imaginei que você não saberia. Enciclopédia é uma coisa que existia antigamente, quando a gente não tinha internet, que era um livrozão bem grandão, bem grossão, que tinha dizendo o significado das coisas, explicando as coisas. Igual hoje a gente pesquisa no Google. Aí hoje a gente tem a Wikipédia, né? Que é uma enciclopédia digital. Mas antes de existir Tipo dicionário. isso, era um dicionário grandão. Só que, diferente do dicionário, era mais bem explicado. A enciclopédia ela vai além do dicionário, porque eu tava. No tempo que a biblioteca estava aberta, a biblioteca aqui perto de casa, que eu ia pra lá, eu tinha visto uma enciclopédia que tinha dizendo também sobre as histórias antepassadas, tipo a palavra Japão. Aí tinha dizendo tudo, como eram os lugares, como foi que surgiu aquele povo, aquelas coisas. Vai além do dicionário. Vamos lá. Mas entrando aí no que a Andressa falou sobre evolução, né? A gente pode pensar um pouquinho aqui sobre o ser humano como um ser inventor, né? Então, existia o silêncio, e aí do silêncio existiu a fala, a voz, o som, e aí o ser humano observou o som e aprendeu a manipular o som de forma que a gente começou a falar e se comunicar por meio do som. E aí, à medida que a gente construiu o som, a gente constrói a música. E aí a gente vai construindo e construindo e construindo. O ser humano, ele vai inventando coisas, transformando a natureza o tempo inteiro. E é sobre isso que a gente começa a falar hoje, a pensar um pouquinho hoje, para poder trazer esse ponto da arte multimídia. Começamos com as necessidades básicas, e aí partimos para as coisas que não são necessidades, mas que a gente cria. E é aí que nasce a arte, né? A gente começa a pegar coisas que não são necessidades, não é mais para eu sobreviver. A comunicação surgiu para a gente sobreviver, né? Para poder conseguir comunicar um com o outro, lá os homens da caverna, se comunica, se organiza em sociedade. Mas a música, ela surgiu por quê? Não é uma necessidade básica. E a música é arte. Por que a gente constrói essas artes? A gente constrói e que significados elas vão ganhando? Então, isso tem a ver com nossa evolução, com a nossa transformação ao longo do tempo. E aí eu fiz um textinho aqui, ó. Há mais de 200 anos, um químico chamado Lavoisier, talvez vocês já tenham ouvido falar, ele afirmou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Há mais de 200 anos atrás ele disse isso. E logicamente que ele não disse com essas palavras porque ele falou na língua dele, né? Aqui é uma tradução. Quando a gente para pensar, né, na natureza, as coisas elas se transformam, como se quando o mundo passou a existir, já existia tudo que existe hoje. Mas à medida que o tempo foi passando, a gente foi transformando as coisas e as coisas foram se transformando sozinhas também. Porque nem tudo tem a mão do homem, né? Tem coisas que se transformam sem que a gente nem perceba. Então, isso na natureza. Mas isso também acontece nas coisas que a gente interage. E aí, no século XXI,
nós temos contato contínuo com essas transformações. Tanto as transformações que são naturais, quanto aquelas transformações onde o ser humano atua. Nesse século, eu acho que as maiores transformações têm sido transformações de intervenção humana, onde o ser humano se envolve, seja para o bem ou seja para o mal. Para cada invenção passada, surgem reinvenções, influenciadas pelos conhecimentos herdados. A gente só consegue fazer o que a gente faz hoje por causa de outras pessoas que vieram antes, né? O que nos dá a certeza de que, por mais retrógrado que o nosso presente pareça, não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto de vez em quando, que parece que a gente de vez em quando está andando para trás, como, por exemplo, com as campanhas anti-vacina, com os questionamentos sobre o formato da Terra, a gente querendo afirmar que a Terra é plana, ou o surgimento de governos autoritários. Você assiste o jornal, você fica assim, meu Deus, nós estamos andando para trás. Porém, apesar disso, apesar dos pesares, a história da humanidade é sempre para frente. É continuação e é transformação. Então, a gente sempre está evoluindo, tanto na ciência quanto nas artes. Então, esse textinho aqui, ele faz exatamente essa introdução do que a Andressa falou. Aquela música tem a ver com evolução, transformação. Então, a gente está sempre transformando, pegando uma coisa que já existia e transformando em outra. E aí, aqui eu trouxe uma imagenzinha, né, engraçadinha, talvez vocês não conheçam. Vocês já viram alguma imagem de um negocinho desse? Vocês imaginam o que possa ser no primeiro quadrinho? Esse primeiro aí eu não vi não, mas eu já vi o terceiro, o CD eu já vi muito, com certeza, com certeza foi CD, o pendrive e ainda não vi, já vi também, mas esse primeiro eu não sei. Isso aqui é sobre a evolução das mídias de armazenamento, né? De onde a gente guarda os arquivos, as coisas, de computador, digital, tal. Então, no começo, há muitos anos atrás, não tantos anos atrás quanto parece, né? Ainda no século passado, que no caso era o século XX, quando eu nasci, nós tínhamos uma mídia de armazenamento que era o cartão perfurado. O pessoal pegava uns cartões e aí eles botavam dentro de uma máquina, que naquele tempo era o computador deles, chamado de computador mesmo. E nessa máquina, o computador fazia uns cálculos, e aí os resultados desses cálculos eram impressos em perfurações nesse cartão. E aí você botava numa outra máquina, que essa máquina ia interpretar o que esses furinhos significavam. Era uma coisa... aconteceu com o computador computarizar isso aí errado? Não é? Não, mas eu acho que não fazia isso não. Às vezes acontecia, por exemplo, de tipo assim, se um cartão desse pega fogo, aí você perde todos os seus dados. E aí aqui a gente já tem uma outra que foi um pouquinho mais atual. Essa aqui eu não conheci, né? Esse aqui é o chamado disquete, que também era muito famosinho. Esse aqui existia assim lá pela época que eu nasci, mas eu ainda nunca tinha visto. Eu fui começar a ter contato com a computação quando já estava nessa mídia aqui, que era o disco, o CD, né? E o disco, ele era muito importante naquele tempo, né? Quando eu nasci, era muito comum as pessoas terem uma bolsinha assim cheia de CD, ou terem DVD depois também, né? Porque primeiro você vê o CD, depois o DVD. Então tinha a mídia. Passava o dia todinho assistindo DVD. Tinha o aparelho, né, de leitor de DVD. Onde é que hoje uma pessoa compra um aparelho leitor de DVD? A pessoa não compra mais, a pessoa utiliza outras coisas. Aqui tinha leitor de DVD, tinha aquele da Britânia, que era o gamer, que tinha um controlezinho de videogame. Menino, fazia a festa. Então, tinha esse CD. E aí depois a gente passa para uma... Só que esses armazenamentos aqui, ó, isso aqui conseguia armazenar um tantinho assim. Esse aqui já armazenava um pouco mais. Esse aqui já armazenava mais lá em torno dos seus 4 GB, né?
Aí depois a gente passou pro pendrive, que já era uma coisa assim, que a pessoa ficava assim, meu Deus, e ainda é usado até hoje, né? O pendrive. A pessoa pegava o seu pendrive, lindo, maravilhoso, enchia de musiquinha, botava na caixinha e ia lá pra sua caixinha tocar música na praça. Menino, pense. No pendrive. Hoje em dia, não existe mais essas caixinhas com pendrive, né? O pessoal já vai com a caixinha no Bluetooth. Então, vocês da geração mais atual já usam as caixinhas Bluetooth. É uma coisa moderna ainda, o pendrive. Muitas pessoas ainda usam. Mas ele está sendo substituído por esse aqui, ó. A nuvem que o Leonardo falou, né? Hoje em dia, a maior parte dos armazenamentos que a gente tem é em nuvem, né? E o que é a nuvem? Ah, fica lá no céu? Não, seus arquivos estão em algum lugar do planeta, você só não sabe aonde. Eles ficam lá em grandes bancos de dados, lá, centros de dados, não sei chamar. Enfim, mas as empresas têm lá uns corredores enormes com uns computadores enormes e os seus dados estão todos guardadinhos lá, organizados e perfeitos e seguros, com um pouco de privacidade, não muita, né, para não exagerar, mas estão lá. Então você bota lá suas fotos. Só quem tem acesso é aquela empresa. Às vezes ela pode vender para ganhar mais dinheiro, né? Mas enfim. Gente, vocês não ligam não. Às vezes eu entro nos papos doidos aleatórios. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim, mas realmente também estava passando até no jornal uns tempos desses que estavam dizendo que esse ano foi o ano onde mais ocorreu vazamento de dados no Brasil. O que a Andressa falou, né, sobre vazamento de dados é interessantíssimo e importantíssimo. E espero que vocês tenham a oportunidade de pensar e falar sobre isso, porque é algo muito importante, tá certo? Essa coisa de vazamento de dados, ela é muito perigosa e importante, né? Então, inclusive, recomendo para vocês um documentário chamado Privacidade Hackeada, para entrar aí no top de vocês, se vocês puderem assistir, é interessante. Mas enfim, tô entrando aqui demais nesse assunto. Meu Deus, já são 4h40. Vamos lá. Arte e tecnologia. Nesse tema, arte e tecnologia, a gente tem alguns pontos específicos. São 3 pontos específicos. Pessoal, durante a aula, vocês podem fazer anotações no caderno de vocês, tá certo? Sobre o que vocês forem pensando. A disciplina de arte é bem tranquila, assim, né? Mas é interessante que vocês registrem, anotem coisas que vocês achem interessantes, que vocês achem importantes, para vocês lembrarem depois, né? Desse percurso que a gente vai fazendo. Minhas aulas são mais faladas mesmo, que eu falo demais. Então vamos lá. Arte como inspiração para o desenvolvimento tecnológico. É um primeiro ponto. Então, essa relação entre arte e tecnologia, ela pode acontecer dessa forma. Um exemplo seria aqui dos rascunhos do Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci viveu entre 1952 e 1519, ou seja, ele é bem antigão, né? E lá naquele tempo, ele já observava a natureza. É meu nome de artista. Exatamente, Léo. Então, ó, o Leonardo, ele pegava observava a natureza ao entorno dele e a partir do que ele olhava, do que ele observava, ele desenhava, ele analisava e aí ele pensava em construções. Ele foi uma das primeiras pessoas visionárias da história da humanidade a pensar que um dia o ser humano poderia chegar a voar, né? A ter aviões, a pular de paraquedas. Ele, naquele tempo, ele já imaginava isso. E para a época dele, ele... Um mochila jato pra gente sair voando. Oi? Eu só tô esperando o dia que alguém invente uma mochila jato pra gente sair voando pros lugares. Já inventam. E pode ser você, inclusive. Olha aí. Vocês têm que pensar. Eu vi um dado dizendo outro dia desses que era metade das profissões que vocês irão exercer, né? Os jovens de hoje, né?
jovens que estão no fundamental hoje, a grande maioria das profissões que vocês irão exercer serão profissões que, lógico, aqueles que se dedicarem, se esforçarem, quiserem, né? Serão profissões que ainda não existem, que ainda irão surgir. Então, vai que existe aí uma profissão, vai ter uma profissão de engenheiro de mochila a jato. E a Andressa já pode ser a capitã de uma equipe. Não é não, Andressa? Gostei da ideia. Vamos pensar. Então, era isso que o Da Vinci ele fazia. Ele utilizava a arte para pensar, para imaginar. E tem muito a ver arte e tecnologia com isso, com imaginar, com ver um futuro que ainda não existe. Ver coisas que as outras pessoas não conseguem ver. Então a arte ela possibilita isso, né? A arte ela traz isso para a nossa vida o tempo todo e a gente sequer percebe, né? Porque o que começa como um desenho lá do Da Vinci, ainda na infância ele começa a desenhar, a fazer cálculos, analisar as coisas assim de uma forma bem matemática, né? Você vê aqui os traços dele para fazer o pássaro. Ele começa a observar aquilo ali e aí ele transforma esse conhecimento que ele vai tendo. O pássaro ele se move numa determinada velocidade, ele bate as asas dele tem um determinado formato. E aí ele vai tentar trazer isso para o ser humano, usar isso positivamente para o ser humano. Então isso é uma coisa que a arte ela pode fazer, né? A arte ela pode inspirar o desenvolvimento tecnológico. O Leonardo da Vinci, infelizmente, nunca chegou a ver o ser humano voar, porque na época dele ainda não era possível. Mas em algum momento alguém achou os desenhos dele e alguém começou a pensar, nossa, esse cara aqui teve uma ideia radical. E aí essa ideia foi se transformando, foi sendo repassada. Em algum momento o ser humano desenvolveu a capacidade que nós temos hoje, que já está extremamente avançada, que já está beirando a mochila jato da Andressa. Não é verdade? Então é isso. A gente tem esse exemplo aqui para essa questão da arte como inspiração para o desenvolvimento tecnológico. Certo? A gente também pode ter a tecnologia como suporte ou materialidade para a arte. Quando a gente fala em materialidade para a arte, a gente está falando justamente disso, né? De materiais que são usados para a arte. Exemplo, olha aí, uma tecnologia que a gente tem que faz com que as pessoas tenham experiências artísticas diferentes das experiências que eram possíveis antes. A gente está vendo aqui, isso aqui, o cara está usando um dispositivo de realidade virtual, né? Então, tanto pode ser usado, acho que provavelmente aqui pelas emoções que ele demonstra, deve estar sendo usado para algum jogo, mas esse equipamento de realidade virtual, ele pode ser utilizado, por exemplo, para que uma pessoa que nunca vivenciou uma determinada experiência artística possa vivenciar. Existem coisas de realidade virtual para você visitar museus, por exemplo, né? Então, é uma forma de você utilizar a tecnologia como suporte para ter uma experiência artística. Então, uma outra materialidade que a gente tem, né, para os filmes, né? Os filmes em geral. Os filmes são... Cinema é arte, né? Cinema é considerado uma arte e a gente utiliza, né, vários equipamentos tecnológicos para poder ter contato com isso, né? A gente tem contato com o filme, ele só se tornou possível por causa dos avanços tecnológicos que a gente tem hoje. Aqui é um outro exemplo de materialidade, né? Esse artista aqui, ele fez uma... eu falei para vocês o que era instalação. Instalação, que eu disse que é uma modificação, né, no espaço ali, e as pessoas podem entrar, visitar, interagir e tudo mais.
Então, quando eu falo em instalação, é isso. Aí existe essa instalação chamada cromossaturação. Ela é uma instalação que foi montada por esse artista aqui, Carlos Cruz Dias. Ela começou a ser exibida em 1965 e de lá para cá ela rodeia o mundo. Essa instalação, ela é assim, é um espaço onde ele coloca cores, né? Ele coloca luzes de cores diferentes. E aí as pessoas passam por esse ambiente, e aí, à medida que você vai passando pelo ambiente, a sua cor muda, né? Aqui o meninozinho já fica mais laranja, se ele for para ali, ele fica mais azul. Então é uma experiência também que é possível devido ao uso de tecnologia, né? Tecnologia da iluminação, da eletricidade. Ele utiliza essas placas aqui, né, de luz, nas cores RGB, que é o Red, Green, Blue, que são as cores que na computação são usadas para fazer quase todas as cores da tela, né? Então, quase todas as cores que existem lá no computador são mistura de vermelho, verde e azul em proporções diferentes. Então, ele brinca com isso, ele leva isso para o público, e aí as pessoas entram nesse espaço e vão mudando de cor, e os objetos mudam de cor, e as paredes, né? Você vê que a parede aqui está um pouco mais azul. Por isso que o nome é cromossaturação, que vai mudando as cores aí. Enfim, é um outro tipo de uso, né? Então a gente tem aqui 3 exemplos de uso de tecnologia como suporte, de arte como crítica ao uso que a gente faz da tecnologia. E aí a gente tem esse exemplo aqui da Cloud, que foi um experimento, uma instalação também, feita pelos artistas Wade Garrett e Caitlin Brown. Esses artistas, eles fizeram o experimento, eles juntaram várias lâmpadas. Entre essas lâmpadas, tanto tem lâmpadas queimadas, né? Eles foram nas casas das pessoas, pediram lâmpadas queimadas, que elas tivessem em casa. E aí, eles levaram, fizeram essa nuvem. E no meio dessa nuvem, eles também colocaram luzes funcionando, né? E sendo luzes de LED, desse tipo que a gente, mais moderno, que a gente tem em casa, né? Que gasta menos energia. Então, quando as pessoas... E embaixo tinha várias cordinhas, vocês conseguem ver aí pela imagem. As pessoas iam puxando essas cordinhas, e à medida que as pessoas puxavam as cordinhas, acontecia de as luzes irem apagando, acendendo, e assim o público ia interagindo com essa obra chamada Cloud, certo? Vou mostrar para vocês essa... Aqui, ó, mostrando esse experimento. Saudades de quando podia aglomerar, né? Então ficavam várias pessoas embaixo dessa obra, né? Dessa peça. E aí tinha essas cordinhas, elas ficaram puxando, né? Ali no vídeo. E de acordo, algumas cordinhas apagavam luzes, outras não apagavam. Porque justamente tinham luzes que eram luzes queimadas e tinham luzes que eram luzes funcionando mesmo. E aí, essas lâmpadas que eles recolheram, eles foram de casa em casa pedindo às pessoas da comunidade que se elas tivessem lâmpadas queimadas em casa, elas dessem. E aí, quando eles fizeram isso, eles estimularam as pessoas a irem, né, lá visitar. E aí, quando eles fazem isso, as pessoas observam lá a exposição
E elas conseguem também perceber que as lâmpadas queimadas podem ser usadas para fazer arte. E um outro exemplo é essa exposição Lápides, que já tinha aparecido no livro de vocês, desse Alex Fleming, que nessa exposição ele pediu, né, para pessoas que tivessem computadores que não usavam notebooks, né, em casa, aqueles que iriam ter um destino que só Deus sabe qual seria, né, que seria lixo eletrônico, que é uma dos grandes problemas atuais da humanidade, essa questão de onde vai parar o lixo eletrônico. E aí ele pegou isso e ele fez essa exposição. E aí ele pinta esses computadores com as coresinhas aí, e o título da obra é Lápides. Então, imagina você tá passando na rua e você vê um bocado de computador pintado ali. Eu acho que ele botou o nome os nomes aí, ele escreve algumas coisas. E aí você passa ali em frente, você olha e você vê aquele monte de computadores ali. E o que passa pela sua cabeça? O que você pensa? Então, ele tinha esse objetivo de fazer as pessoas refletirem, né? Principalmente ligado a pensar sobre o destino dos equipamentos que a gente joga fora, ou equipamentos eletrônicos que a gente dá fim, né? Por exemplo, você pensar qual que foi o primeiro celular que você teve. Eu nem sei onde é que foi parar. É esse tipo de questionamento que ele quer colocar com essa obra aí, que esse artista quer colocar. Você pensar sobre o destino daquelas coisas, equipamentos que a gente já teve, que a gente deu fim. Será que ele teve um fim? Será que ele virou lixo eletrônico? Será que ele foi reciclado? Será que foi que aconteceu? Então ele traz essa reflexão. Então a arte ela também pode trazer essa crítica aos usos que nós fazemos da tecnologia. Pronto, e aí é que entra a arte multimídia. A arte multimídia ela só é possível devido à tecnologia, já que ela utiliza as mídias, né? Então a gente tem aqui nesse fundozinho várias mídias digitais, videogame, celular, câmera fotográfica. Então esses dispositivos, principalmente, hoje em dia eu acho que grande parte das mídias que a gente tem contato é pelo celular. Então, eles proporcionam uma experiência artística completamente diferente da experiência artística que existia no século XIX, por exemplo. Ela faz parte da nossa época, essas artes multimídias, né? E aí a gente tem aqui a definição, né? Arte multimídia são expressões artísticas que integram várias formas de mídia, né? Como eu falei, muitas mídias. E as mídias, elas são os meios de comunicação social de massa. Então, são meios que você utiliza para se comunicar, né? Visando basicamente o estímulo de múltiplos sentidos humanos. Então, o videogame, por exemplo, ele te estimula visualmente, ele te estimula pelo áudio, ele te estimula pelo tato, né? Já que você tem que mexer no controle muito rápido. Da mesma forma, o celular, a câmera fotográfica e diferentes dispositivos que você pode usar e que você pode tanto essa arte multimídia é tanto o que você usa para produzir quanto a forma como você divulga as artes, né? Então engloba todo esse campo. Você chama de arte multimídia, por exemplo, um artista fotógrafo que faz a sua divulgação pelo Instagram. Quando ele faz isso, ele está utilizando multimídia para que a arte dele alcance um público maior. E isso é uma coisa que só é possível no nosso tempo. Tipo, imagina anos atrás se as pessoas imaginassem o que aconteceu hoje. E tudo o que acontece no nosso tempo só é possível porque houveram antes de nós outras pessoas que foram construindo as bases desse conhecimento, né? Para ter um celular, um smartphone que a gente tem hoje, foi preciso que alguém pensasse na lógica de algoritmos, que alguém pensasse em circuito, que alguém pensasse fosse para física
condução de eletricidade, condução de circuito, condução de... enfim, várias coisas. Ó, se concentra no fato de que a arte multimídia integra várias formas de mídia, várias formas de coisa. Enfim. Videocriaturas é um exemplo disso. Ela mistura, né? Ainda no 1980, o artista Otávio Donati, acho que ele é Donati ou é Donassi, ele começou a trabalhar com esse espetáculo Videocriaturas. Eu vi que até hoje ele ainda trabalha com isso. E aí eles pegam, né, artistas que são de um outro campo lá do teatro e faz da dança e coloca esses artistas com esse equipamento, né? Então ele vai utilizar o vídeo, que é uma outra mídia, ele vai utilizar o palco para comunicar aquilo, né? Ele vai utilizar um equipamento para gravar, vai utilizar um outro equipamento para distribuir. Ao mesmo tempo tem a fotografia. Então, essas videocriaturas, elas utilizam diferentes mídias, né? Tanto para a sua construção, quanto para a sua divulgação, né? Também o espetáculo pode ser visto em vídeo, enfim. Aí aqui tem alguns outros exemplos, né? Porque se você clicar lá no nome, videocriatura, você vai ver esses daqui, ó. Esse aqui é o artista. Aí aqui tem outras imagens. Esse aqui é a família. E aqui tem um videozinho, se vocês quiserem ver depois. Mas acabou a aula, porque senão... E aí tem as questões que vocês já devem ter feito, né? A maioria disse que já fez, fico muito feliz. Na opinião de vocês, o que a ciência e a arte têm em comum? O que é videoarte? Descreva a arte multimídia com suas palavras, né? E cite exemplos. Então é isso, pessoal.